Eu nunca votei no PT. Nunca fui a favor do marxismo, do comunismo, do socialismo. Nunca acreditei nessas ideologias. E olha que o meu pai era comunista mesmo, tá? Mas isso nunca me seduziu. Por conta de um golpe de sorte que eu tive quando eu tinha 19 anos e eu tive a oportunidade de conviver com uma família que saiu da União Soviética depois que caiu, né, se desfez o Muro de Berlim e todo aquele complexo de países que formavam a União Soviética. E aí essa família veio morar aqui no Brasil. E eu acabei conhecendo eles e eles me contaram de primeira pessoa, né, como era realmente a vida dentro da cortina de ferro. Como eles conviviam com a escassez, com a repressão, a censura, tudo que era veiculado nos jornais e televisão tinham que ter a pré-aprovação do governo, ou seja, nenhuma voz dissidente podia se levantar, né, do povo, sem essa voz acabar sendo reprimida e desaparecida. E se por acaso alguém da família queria fazer uma viagem por exterior, por exemplo, não podia, por exemplo, pegar o pai, a mãe, os filhos e irem para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Primeiro que eles tinham que ter uma burocracia gigantesca, um monte de permissões, e segundo que nunca a família inteira viajava. Se o pai saía com um filho, a mãe tinha que ficar para trás com outro filho ou com os dois filhos. Se a mãe saía, a mesma coisa. E mesmo que eu apenas com 19 anos, eu consegui entender que aquele sistema não era justo e que não era bom. Não fazia sentido, se um lugar é tão maravilhoso, por que fazer toda essa pressão para ninguém abandonar o país? Eu entendi que aquilo ali, na verdade, era apenas uma ilusão que o Politburo, né, o soviete lá, central, contava para o Ocidente, que tentava fingir que estava as mil maravilhas, que era maravilhoso morar lá, mas quem estava lá dentro que sabia do sofrimento que era. E não bastava só o sofrimento físico de você não ter liberdade de comprar o que você quiser, não ter dinheiro para fazer o que você quiser. Tinha também a opressão social, porque havia muitas pessoas que acabavam denunciando amigos, vizinhos e até parentes, porque era assim que os soviéticos trabalhavam, envenenando a sociedade, envenenando uns contra os outros, e assim ninguém confiava em ninguém. E uma sociedade em que você não consegue confiar nas pessoas ao seu redor, ela não prospera. Não à toa que a União Soviética colapsou e fez água. Por isso, quando mais tarde eu encontrei pessoas assim que eram professores, pesquisadores de universidades ou de academias que veneravam, achavam maravilhoso a Alemanha Oriental, como tudo lá era tranquilo, não tinha criminalidade porque qualquer pessoa que fosse presa desaparecia nos porões das prisões soviéticas, né? Isso as pessoas esqueciam de comentar. Mas eu encontrei muitas pessoas que compraram essa utopia soviética de igualdade comunista. Mas aí eu já tinha sido vacinada contra essa ideologia. Porque uma das coisas que a União Soviética era realmente muito eficaz era na propaganda. Eles confeccionaram uma narrativa que fazia com que as pessoas acreditassem naquela paz social que na verdade não existia de verdade na União Soviética. E eu achei muito engraçado durante a minha vida, porque eu vi muitas pessoas inteligentes entre aspas, e que iam para a União Soviética, viam um teatro montado para turista e acreditavam naquele teatro.
enquanto a população de verdade passava aperto, passava necessidade e era oprimida por uma casta superior dos políticos que realmente mandavam naquele conglomerado ali de países. Inclusive, uma dessas pessoas, dessa família que eu conheci, ele trabalhava numa instituição governamental, por óbvio, né? Só que a função dele, essa instituição era tipo o IBGE deles, né? Que faziam marcações de prosperidade, crescimento, etc. E uma das funções dessa pessoa era justamente martelar os números de forma que eles coubessem na expectativa do Politburo dos sovietes ali. Então, os caras que estavam lá na cúpula mandando em todos queriam que desse número X e a função dele e da equipe lá onde eles trabalhavam era justamente alterar todos os números que chegavam para eles para que chegasse naquele número ideal e utópico que agradaria ao governo. Felizmente, depois da queda do colapso, né, da União Soviética, também foi disponibilizado muitos documentos que eram secretos, né, ficavam guardados lá nos arquivos da KGB e de outras organizações ali soviéticas, e esses documentos chegaram aqui para o Ocidente e pessoas, pesquisadores, começaram a escrever livros, a escrever contra-argumentos àquela utopia de potência suprema que era a União Soviética e que no fim a gente descobriu que era apenas um urso de papel. E essa experiência que eu tive, ela me ajudou a entender que governos, eles antes de qualquer coisa, eles procuram o próprio bem-estar e procuram uma forma de permanecer no poder. Há alguns países em que isso não acontece, mas são muito poucos. Curiosamente, os países que mais são democráticos de verdade nesse planeta atualmente, nós podemos falar dos Estados Unidos e de Israel, onde você pode criticar o governo, onde você tem suas liberdades garantidas, mesmo que seja contra o governo vigente. Espero que vocês tenham gostado da minha história e até a próxima.